13 horas e 13 minutos, hora certa em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine hoje mesmo o seu Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. E não esqueça de convidar seu amigo para o almoço. Faça hoje mesmo sua assinatura pelo telefone 2106-9927. Jornal O Dia, líder de credibilidade há 68 anos. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Piauí promoveu nesta quarta-feira um manifesto no centro da cidade contra o andamento do projeto da reforma da Previdência. Vamos conferir como foi esse movimento. A manifestação contra a reforma da Previdência na frente do INSS reuniu a categoria da educação do Estado. Com a mudança na Previdência, os professores só se aposentam com no mínimo 60 anos e mais de 30 de contribuição. Os cartazes, faixas e discursos alertavam todos que passavam pelo centro da capital sobre quais trabalhadores que podem ser atingidos pela reforma da Previdência. O certo é que essa reforma ela não poderá passar, porque se passar, nós seremos penalizados pelo resto da vida. Nós, trabalhadores em educação, iremos perder esse direito de aposentadoria especial. E principalmente nós mulheres que temos tripla jornada de trabalho, seremos as mais penalizadas. Além do protesto contra a reforma da Previdência, a categoria dos trabalhadores da educação do Estado também discursam sobre a greve que pode ser deflagrada no dia 15 de maio, se não houver consenso com o governo do Estado. A greve tem possibilidade, porque dia 15 de maio nós iremos paralisar e se ele não tiver um atendimento palpável com as pautas, poderá, depois do dia 15 de maio, nós deflagrarmos uma nova greve esse ano de 2019. Muito bem, a reforma da Previdência acaba de passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Federal. E para falar mais sobre os pontos polêmicos debatidos acerca desse projeto, nós conversamos a partir de agora com a advogada Nayara Moraes, que é especialista em direito previdenciário e que está aqui em nossos estúdios. Olá, doutora Nayara, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Quero começar falando com a senhora sobre os pontos que foram retirados. O primeiro ponto que eu quero abordar com a senhora foi justamente o fim do FGTS para aposentados. O que a senhora pode falar para a gente acerca deste tema? Bom, primeiro eu queria te dizer que a gente ainda vivencia um momento político de construção. A gente ainda não tem uma proposta totalmente formatada e faz parte de toda essa realidade a gente amadurecer todos os setores para que tragam suas reivindicações e a gente consiga ter um projeto efetivamente formatado para que seja entregue à população a nova legislação. Certo. Nisso, a gente tem que entender que, na verdade, quando se pensou a reforma da Previdência, na proposta original apresentada pelo governo, muitos tópicos extrapolavam Previdência. Sim. Nem eram para resolver problemas de déficit. Eram questões, por exemplo, como esse aspecto que você coloca sobre os empregados públicos das estatais que deixariam de receber o FGTS ao fim desse prazo de prestação de serviço. Vamos imaginar que eles se aposentam e eles voltando, porque tem essa possibilidade de continuar trabalhando nas estatais, recolheriam o FGTS. E aí você tira isso. E eu te pergunto, isso é previdência? Ou a gente não está fazendo, é uma micro-reforma trabalhista também, dentro da reforma da Previdência? Outros pontos, como por exemplo, a questão de quem tem legitimidade para julgar as ações que envolvem acidentes de trabalho. Isso é um aspecto jurídico processual, né? Na verdade, eu estaria fazendo não necessariamente uma reflexão de receitas e despesas para a composição de uma solução para o déficit, mas eu estaria viabilizando uma modificação de paradigma de ingresso de ação judicial, quando a gente sabe que, às vezes, nesse caso, é mais importante para o trabalhador que a ação esteja na justiça comum, que tem mais varas acessíveis em mais municípios, né? E a Justiça Federal se colocaria de uma maneira mais distante. Então a gente se pergunta, né, dentro desses processos de reflexão, disso que está sendo evoluído, até que ponto a gente ainda precisa retirar novos aspectos que ainda estão lá. A gente tem aqui, de ontem para hoje, um acordo, né, que foi todo engendrado ainda no âmbito do Estado para retirar alguns pontos, a exemplo desses dois que a gente já
já está comentando. Mas tem mais, Nayara? Você me pergunta? Tem sim, tem mais pontos. Por exemplo, ainda está lá o PASEP, o PIS-PASEP. Você sabe que os trabalhadores têm direito a receber quando até 2 salários mínimos. E aí, dentro do eixo da proposta, vai reduzir essa quantidade de trabalhadores porque o novo parâmetro será um salário mínimo. E aí, isso é reforma da Previdência? Ou a gente não está analisando um outro tipo de benefício, que não necessariamente é um benefício previdenciário, para o qual o trabalhador contribui e recebe no infortúnio? É um benefício diferente e ainda está lá. E é preciso que a gente pense até que ponto a gente precisa evoluir enquanto discussões de sociedade para tentar modificar essa reforma. Então, doutora, talvez por isso que se fale muito de que a questão da reforma da Previdência só será conhecida de uma forma efetiva lá em meados do mês de julho, porque muita coisa precisa ser enxugada desse projeto, não é isso? E faz parte, né? Você diz assim, Nayara, tem alguma coisa ilegal aí acontecendo? Não, tem não. Faz parte das conjunturas políticas. Elas interferem no amadurecimento da legislação. O resultado final vai ser todo esse diálogo entre aqueles que nós elegemos, a sociedade, né, e o próprio Estado no entendimento das limitações. Porque, afinal de contas, por exemplo, você me pergunta, você é a favor da reforma da Previdência? Claro que eu sou a favor da reforma. A reforma tem que acontecer. Mas você tem que atrelar uma outra pergunta aí. É a interesse de quem? Sim. Quem que vai sair mais prejudicado? Quem que vai sair mais beneficiado? Por exemplo, pensou-se inicialmente na criação de um regime de capitalização. Será que o Estado brasileiro consegue suportar um modelo de previdência como é adotado já há muitos anos no Chile e que precarizou a condição de trabalho? Né? Em relação à quantidade de benefícios, os valores muito reduzidos foram colocados lá. Já tem mais de 10 anos instalado em outro país um modelo que a gente está querendo copiar. Será que vale a gente copiar? Até que ponto é interessante? O governo já cedeu nisso também. Então, assim, a gente ainda está aí, eu acho que o grande eixo de discussão vai ser os trabalhadores rurais e os benefícios assistenciais. Que hoje, né, são ligados à Previdência. Porque assim, a parte assistencial, que é o LOAS ao idoso e ao deficiente, não necessariamente é previdência. Porque para você ter acesso a esse benefício, você não contribui. Então não é previdência, é assistência social. Mas está no eixo da reforma. E deve ser retirado, porque a pressão dos governadores, a pressão dos prefeitos, dos deputados está sendo muito grande e certamente deve cair também esse pensamento inicial. Outra coisa em relação aos trabalhadores rurais. Esses não é parte assistencial, é parte previdenciária. O segurado especial, ele verte contribuições. Aí você diz assim, mas eu quase não vejo trabalhador rural pagando. Mas assim, é que o pagamento dele é flexibilizado pela legislação, que ele não vertenha contribuições em dinheiro, mas que ele comprove tempo de exercício da atividade rural na roça. E aí a reforma quer mudar isso, quer que a gente tenha contribuições efetivas feitas por mês. E eu te pergunto, até que ponto os trabalhadores rurais estão preparados para fazer essas contribuições, se eles não têm salário, não têm rendimentos, subsistem de benefícios, muitas vezes assistencialistas, né? Nem só assistenciais, porque a gente às vezes sabe que tem uma conotação política nesses benefícios, mas são muito importantes e às vezes dão o único sustento daquelas famílias. Então, certamente deve cair também esse ponto. Doutora, voltando aqui para a questão dos pontos que foram retirados da proposta, nós tivemos uma alteração, na realidade, um ponto que versava sobre a alteração da idade compulsória da aposentadoria. Concretamente, qual a importância deste quesito para a reforma que está sendo discutida? Eu acredito que não tenha impacto direto em termos dessa reflexão de previdência. É um ponto muito específico que também trata de servidores do alto escalão do Estado e não necessariamente isso faz reflexo na população, no dia a dia, né, na maior quantidade de pessoas afetadas. Por isso é que é um ponto que ficou para ser amadurecido posteriormente. Há uma necessidade de se repensar essas idades? Sim, há uma necessidade de adequar isso em relação ao alto escalão da composição dos tribunais superiores, por exemplo? Sim, mas acho que não é o momento oportuno, porque não necessariamente versa sobre um aspecto de amplitude dentro da reforma. Por isso foi acordado que poderia ser retirado. Mas faz parte dos grupos de pressão, né? Então, o grupo de pressão que se colocou nesse ponto e pleiteou a retirada,
costurou o acordo e foi retirado. Doutor, outras questões que foram retiradas do projeto da reforma da Previdência foram que a senhora já comentou de questões de ações contra o INSS de tramitarem em uma esfera mais próxima, né, não só na esfera federal, e também a exclusividade de proposição do Poder Executivo de projetos que possam modificar a questão previdenciária no país. A senhora vê algum destaque ainda nesses pontos? Olha, eu penso que em relação a essa capacidade de propor mudanças, a gente não pode pensar nessas mudanças apenas no âmbito do Poder Executivo. Até porque a Previdência não atende só às finalidades do governo que está lá eleito. É um eixo muito maior. Então a gente tem aí, como você estava divulgando agora há pouco, os professores mobilizados, você tem os empregados públicos, você tem um eixo muito amplo. Então quando você diz assim, olha, só quem pode fazer proposição de projetos dentro dessa área específica para fazer alterações, será que são os únicos titulares do conhecimento? Então, eu acho que isso aí, com essa retirada, já foi colocada à prova de que precisa amadurecer. Ok, a gente aceita projetos de reforma vindo do Estado, mas não exclusividade, né? Mas não a titularidade, que aí você perde aquele ponto da representação popular. Muita coisa ainda vai ser discutida acerca deste tema, né, doutora? A gente tem apenas a admissibilidade, né, que é um aspecto constitucional de que pode tramitar, isso aí já era esperado, a CCJ deu a posição ontem, agora a gente vai ter a constituição de uma comissão especial. Aí vão ser pelo menos mais 40 encontros, 10 para propor mudanças e muitas outras decisões que vão participar desse momento. 40 encontros, a senhora está sendo muito otimista. Eu acho que vão ser mais. Se não tiver aquela sessão de leituras rápidas que interfiram o outro a fazer o julgamento, se não tiver bate-boca, se não tiver que suspender, né? São Doutora várias Nayara, questões. muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que tenha sido esclarecedor. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. E olha só, pessoal, empresas devem aderir à certificação digital para acompanhar protocolos e andamentos de processo. Vale lembrar que a Junta Comercial do Estado do Piauí vai realizar este processo de cadastramento até julho deste ano. Desde 2016, a certificação digital está disponível, mas a partir de agora torna-se obrigatório que as empresas tenham essa certificação, que está sendo instituída pela JUNCEP, Junta Comercial do Piauí. A certificação vai dar uma segurança jurídica maior ao empresariado para poder arquivar suas documentações. Vai dar maior celeridade ao empresariado, aos contadores, que poderia sair em 2 dias, pode estar saindo a documentação, arquivamento em horas. O procedimento é todo digital e segue um cronograma que está disponível no site da JUNCEP, iniciando no dia 30 de abril e seguindo até 31 de julho deste ano. Empresa individual tem até o dia 30 de abril, sociedades limitadas até o dia 31 de maio, empresário individual até o dia 30 de junho, cooperativas, sociedades anônimas, grupos, consórcios societários e demais sociedades empresariais até o dia 31 de julho. Com a certificação digital, o empresário ganha tempo, porque ele pode usar a internet para a disponibilização de diversos serviços. Tem a facilidade de acesso, redução de custos e também como comprovar quem assinou o arquivo e garantir sua validade jurídica. A empresa que não tiver sua certificação digital pode perder essas e outras vantagens. Ela vai deixar de arquivar as documentações, né? Porque como as juntas comerciais vão estar seguindo o regramento do DREI, que normatizou sobre essa certificação digital, a gente está cumprindo regras, então vão ser arquivamentos exclusivamente digitais. Se o empresariado não tem a certificação digital, vai estar deixando de fazer as suas alterações e seus arquivamentos. As empresas que estiverem há 10 anos sem exercer suas atividades terão seus registros cancelados e a proteção de nome empresarial deixará de existir. Muito bem. E o WhatsApp da Udia TV é DDD 86999112111. Mande sua mensagem pra gente, conte se você está gostando da primeira edição do seu jornal Udia News de hoje. A gente quer muito saber. No próximo bloco tem Política de AZ com Arimatea Azevedo aqui direto de nossos estúdios. Fique com a gente volta já já.